Ah, cheguei. Aquelas coisas da tecnologia que às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Mas já estamos aqui, prontos a começar mais uma live. Vamos falar hoje de alguns cuidados além de um contrato, né? Quando você vai tratar de um aluguel, de uma compra, vai ser bem legal, viu, gente? Vocês vão gostar, porque a Cris, que é a nossa convidada, é uma pessoa assim muito sensível e vai nos dirigir por uma viagem no mundo da vistoria, né? Então a gente vai fazer aí uma conexão entre o que é o contrato, algumas cláusulas, alguns cuidados que a gente tem que ter, e nós vamos falar também do que é vistoria do imóvel. Tô vendo aqui a Vanessa, Mandinha, querida, tudo bom? E vamos esperando aqui, a turma já deve estar chegando, a Cris deve estar entrando logo mais, olha, a Catarina também já entrou. E aí lá vamos nós, né, gente? É gostoso esse bate-papo pra gente descontrair um pouco. Não, mas essa semana a gente teve uma semana assim um pouco mais pesada, né? Estamos retornando pro lockdown, né? Fase vermelha. Isso é preocupante, né? Então, assim, acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa abordar e falar é: se cuide, fique em casa, cuide dos seus, evitem aí algumas extravagâncias para a gente não se contaminar, né? Para a gente não contaminar aqueles que nós amamos, porque eu tenho ouvido muitos relatos, muitos, mas muitos mesmo, de pessoas que acabaram se contaminando, não têm sintomas e acabam levando esse vírus para casa, né? Então é difícil, é complicado, não é fácil, mas a gente vai superar, a gente vai vencer, isso vai passar, vai acabar, e em breve, se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? Estamos esperando a Cris, vamos ver se a gente chama a Cris aqui. Cadê a Cris? Vem a Cris, vamos falar aí um pouquinho do nosso tema, que a gente se propôs a fazer isso hoje, falar com o pessoal, fazer essa abordagem, que vai ser bem interessante, né? Além dessa questão do Covid, que é uma preocupação que vem trazendo aí, os hospitais superlotados, né, as pessoas doentes, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, a gente tem aquela sensação de que o negócio está perto, né? De que está chegando, porque você agora acaba que... Fala, Aninha, tudo bom, querida? Você acaba que... tem pessoas perto, né? Você acaba conhecendo. Então vamos nos cuidar, vamos nos tratar, né? Vamos cuidar daqueles que nós amamos. Porque, olha, tendo cuidado, a gente já tem problemas com contaminação, com doenças. Imagine se for, né, no bagunçou geral e seja o que Deus quiser. Então a gente tem que, né, ter esse cuidado, essa responsabilidade. E temos que pensar também no amanhã, né? Como é que vai ser a nossa amanhã, o que a gente vai fazer. Então, tudo com muita saúde, muita cautela. Nossa, acho que eu peguei um golpe de ar agora, começou a coçar a garganta. Ah, olha a Cris chegando aí. Vamos já, cadê você aqui, Cris? Te achei, ó, já mandei. A Cris já deve estar entrando, vou ter que tomar um golinho d'água para ver se lava aqui um pouco. Mas, nossa, como está bonita! Olá, boa noite. Tudo bom, querida? Eu estou, e você? Que prazer. Graças a Deus, ótima. Nossa, você está muito bonita, você arrumou todo. Ai, meu Deus do céu. Me arrumei. Você imagina que eu estou acordada desde as 5. Quando chega essa hora, a gente já está meio desconstruída. É preciso dar uma ajeitadinha, né?
Não, você foi boa demais, meia desconstruída. Nossa, como você é sutil. A gente já está arrasada. Exato. Ah, mas Cris estava aqui divagando um pouco, falando desses problemas de pandemia, que a gente tem que se cuidar, cuidar do próximo, né? Pensar no amanhã, que se Deus quiser isso tudo vai passar e nosso amanhã vai ser melhor, né? Sem dúvida. É, no nosso dia a dia, seja nesse momento delicado ou na normalidade, que a gente também já nem sabe mais o que é normal, nós temos nos preocupado sempre com o nosso bem-estar no local onde a gente vive, onde a gente trabalha. Às vezes a nossa casa é um mero dormitório, a gente passa mais tempo no trabalho, né? Ou, enfim, cada um tem uma rotina. Então, eu resolvi convidar a Cris para a gente falar um pouquinho de alguns cuidados. Antes de mais nada, alguns recadinhos. Primeiro, gente, não é aula, não é curso, não é nada. É um bate-papo entre amigas, entre pessoas que se conhecem, que tem algum ponto de conexão. Então, eu, do ponto de vista advocatício dos contratos, e a Cris, do ponto de vista de designer de interiores, pensando no cuidado que a gente tem que ter na hora de comprar, na hora de alugar um imóvel, e uma coisa redunda na outra, né? Ai, olha, deu um vazamento aqui e tal. Você fez vistoria? Como é que estava o seu... Então, a gente vai trocar ideias nesse sentido, fazer um bate-papo. Quem tiver dúvidas, olha, usa a caixinha aqui de comentário, pode fazer perguntas, a gente vai responder, vai tentar responder ao vivo. Se não conseguirmos, depois a gente chama e manda a resposta. Se não conseguirmos por falta de tempo, claro, porque a Cris sabe de tudo, Cris, especialista, vai dar um show. E pode usar também essa caixinha que tem uma interrogação. Quem não quiser fazer pergunta ao vivo, pode nos mandar no direct. Se for da minha área e você mandar para a Cris encaminha para mim. Se for da área da Cris, você mandar para mim, eu encaminho para ela. Temos aqui esse compromisso de tirar todas as dúvidas. Nossa live vai ficar gravada no Instagram, por isso, quando estiver dando 1 hora de live, a gente tem que encerrar, então a gente tem que se monitorar. E depois vai para o IGTV, e a Cris também vai divulgar nas redes sociais dela. Então, a Cris é uma querida, uma amiga, ela é designer de interiores, e ela olha para o seu imóvel com cuidado, o cuidado que você merece. Então, a gente vai ouvir um pouquinho do que a Cris tem para nos dizer sobre esses cuidados. Vamos lá, Cris? É isso mesmo. Aliás, eu gosto de dizer que o meu verbo é cuidar, né? Acho muito interessante quando a gente está falando de imóveis, né? O lar, para mim, independente do título de propriedade, é a minha casa, ela me representa, né? Ela me acolhe. Então, estou falando de mim mesma. E por que não todos nós pensarmos assim, né? Olhar para dentro de casa, olhar para o seu lar, independente da questão de direito, né, de propriedade, de ser um lugar para cuidar, e é um lugar que acolhe a gente. Essa é uma verdade para mim, Nancy, e isso, o meu trabalho, o propósito do meu trabalho é esse, né? Eu falo que a gente é agente de mudança, sim, e que nós já transformamos muitos lares de clientes, independente de serem propriedade, né? Ou eles alugarem os imóveis. E isso para a gente é muito gratificante. Legal, bacana. É bom que assim você acolhe o seu cliente, o seu parceiro, o seu amigo, porque às vezes a gente trabalha para amigo também, e você se põe no lugar dele, né, Cris? Então, assim, o que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Do ponto de vista do advogado, principalmente no que diz respeito à locação, a gente sempre fala, olha, vamos tomar cuidado, vamos fazer vistoria, seja atento. E por quê? Isso é o preventivo. Porque as queixas que nos chegam é exatamente isso. Olha, tenho que devolver o imóvel, o proprietário está reclamando de tal coisa, mas não tinha, nunca teve isso. Cadê o termo de vistoria? Você assinou? Está no termo?
Então, não é um documento qualquer, não é verdade? Tem que ter muita atenção. E já começaram a chegar as perguntas. Olha, eu vi aqui o Maurício falando da vistoria com assinatura digital. É válida? Meu querido... Não, é o Mauro, não é o Maurício. Meu querido Mauro. Assinatura digital, aliás, Cris, já descobri e vou mandar para você depois, tá? Já testei. Assinatura digital, nós temos assinatura eletrônica e nós temos assinatura com certificado digital. Desde que seja por uma plataforma reconhecida e segura, o documento é válido e está sendo amplamente utilizado, é tranquilo, né? Agora, a vistoria digital em si, você já fez alguma, Cris? Por vídeo, por foto? É uma forma, é um meio de você fazer uma vistoria, não vejo nenhum problema. Claro que o ao vivo vai te dar um outro olhar, né? Vai te permitir um cuidado maior, igual aquele cuidado que você me falou dos fios lá daquela caixinha. Conta pra gente, Cris. Então, eu acho interessante porque a vistoria, de forma geral, ela cuida de aspectos apenas estéticos, né? E eu falo que a estética ela é importante, mas antes dela vem a segurança. Então, principalmente e de forma mandatória, eu acredito que do ponto de vista da segurança, nada mais importante do que o cuidado com a elétrica, né? Então, você começa examinando o quadro geral e depois a distribuição, o cabeamento. Então, assim, é preciso uma adequação, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que estamos todos nós trabalhando, as crianças estudando em casa, nós temos hoje muitos eletroportáteis, né? E essa elétrica tem que dar um suporte eficiente. Aí as pessoas falam assim para mim, não, mas eu tenho seguro. É importante ter seguro, eu acho muito interessante, mas ainda assim, para mim, nada mais valioso do que uma vistoria bem feita, né? Especialmente nesse aspecto, porque eu acho que o cuidado ele é muito mais interessante do que o reparo, né? E aí depois não adianta nem considerar a responsabilidade para o proprietário do imóvel e também nem transferir essa responsabilidade para a nossa provedora de energia, né? Eu acho que esse é um cuidado do morador, né? É você que vai morar ali, é a segurança, é como do carro, quem que vai dirigir, né? Então você considera o seguro do seu carro para preservar você, o seu bem e todos aqueles que você transporta, né? Então eu acho que a casa também tem esse valor e é exatamente isso, Nancy, é uma percepção de valor, né? Então é interessante que eu escuto muito mas isso é valorização do imóvel e a valorização do imóvel é por conta do proprietário. É verdade. Então, e por que não sentar, conversar, né? Mostrar para ele que você está agregando o valor do imóvel, embora você vá usufruir, né, desse benefício, e aí, de repente, pedir uma carência ou diluir esse valor e fazer desconto nas parcelas do aluguel, não é? E a mesma coisa para quando você está adquirindo, eu diria que isso é o coração da casa, né? Tem que olhar para isso com bastante cuidado, sim, né? Uma pane elétrica, ou como aqui em São Paulo a gente tem, não precisa chover muito, a gente sente muita descarga, muita oscilação de energia, e aí muitos prejuízos, né? Então eu acho que para evitar isso tem que olhar para isso com mais cuidado. E eu acho assim, além do conforto que você falou, porque a pessoa tem que pensar exatamente nisso, né? Estou pensando no meu conforto, no meu bem-estar, né? Mas e a analogia que você fez com o carro tem tudo a ver. Porque assim, enquanto você é inquilino, você pode negociar um desconto, parcelamento, aquela coisa toda, né? E enquanto você que pretende adquirir um imóvel, é igual o carro. O carro teve um risco aqui, um negócio ali, você não desconta um abatimento no preço? A analogia foi perfeita, Cris. Encaixou muito bem. No imóvel, você vai fazer a mesma coisa.
olha, eu vou ter que trocar todo o cabeamento, vou ter que refazer toda a hidráulica. Entra na composição do preço para você baixar um pouquinho, tá? E evita surpresas desagradáveis, evita um litígio desnecessário, porque você está fazendo o quê? Preventivo, não é Exatamente. verdade? E Exatamente. as surpresas assim que você mais encontra nesse momento de vistorias, que adorei o tema que você abordou aqui para a gente. Gente, quando eu pedi para a Cris, falei assim, Cris, vamos conversar, vamos falar e vamos trazer um tema legal. Ela colocou assim, vistoria além da estética. Eu achei assim sensacional. Porque eu particularmente sou cega, sou daquelas que sou cega. Outro dia minha filha falou, mãe, traz um shampoo e um condicionador. Eu consegui comprar 2 condicionadores. O shampoo não veio, é parecido. Então, eu tendo aquela visão macro, aquela coisa, nossa, que lindo. Pronto, levei. Aí, como dizia minha avó, como é que é? Por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Eu me dou mal. Então, eu preciso de alguém que dê esse apoio. Então, conta para a gente assim, os detalhes, como é que você vai fazendo isso. E pode contar aí alguma surpresa, alguma coisa pitoresca que a gente quer dar risada também. Olha, pitoresca, eu já fiz, tem uns 3 anos, a gente fez um escritório grande e o quadro de luz, o quadro de energia, né, o quadro geral, ele era novo, disjuntores novo, tudo bonitinho. Quando a gente foi analisar o cabeamento, toda a passagem do cabeamento estava oca. E eu não estou falando de cabeamento de dados, não, eu estou falando da elétrica, ou seja, a pessoa arrancou, então algumas tomadas estavam funcionando, outras não, os espelhos estavam ali, então alguns interruptores funcionavam e outros não. Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, quando você entra na sala ou quando você entra num imóvel, então aparentemente está tudo muito bem, está tudo íntegro, mas e aí? As coisas estão funcionando, né? E a parte elétrica é uma coisa que realmente me... Perdão. A parte elétrica, perdão, é algo que Acontece. realmente me chama a atenção, porque o cabeamento elétrico ele tem uma idade, né? Eu acho que de tempos em tempos é preciso fazer um check-up disso aí. A gente ainda tem muitos imóveis com cabeamento rígido, né? Então, assim, hoje a gente está usando o cabeamento flexível, mas, sobretudo, sabe, Nancy, a gente lê muito nas vistorias assim, pintura aceitável, né? Tem bastante, como que a gente fala, armários aceitáveis. Então, assim, é muito interessante porque eu gosto de pensar dos dois lados, né? Então, a gente tem de um lado o proprietário, que muitas vezes já foi muito cuidadoso ou é cuidadoso e o inquilino não é, porque também tem pessoas que não são cuidadosas, né? Então, esse proprietário cuidadoso, é muito interessante esse olhar. Ele normalmente aceita. Quando o proprietário é cuidadoso, ele normalmente aceita as benfeitorias, sentar e conversar, sentar e analisar, né? O proprietário que não é cuidadoso, ele não tem interesse nenhum. E é muito interessante que quando a gente entra no imóvel, independente de ser para compra, porque a gente acompanha muito cliente para poder analisar também, analisar espaço, é perceptível quando isso não é um valor, né? Porque isso para mim é percepção de valor. Quando isso não é um valor para o proprietário, né? Ele não é cuidadoso. O proprietário cuidadoso, quando o inquilino sai, ele mesmo quer fazer os reparos. Às vezes nós somos contratados também pelos proprietários para analisar, para fazer uma perfumaria no imóvel, para ele alugar de novo, você entendeu? Então, isso é muito interessante. Essa divisão que você fez assim, é muito, muito realista, porque aquilo que você falou, o proprietário cuidadoso, né, que se preocupa, e o não cuidadoso, que não aceita que o inquilino peça um desconto, faça algum ajuste para poder fazer uma benfeitoria, mas esse é o mais exigente. Sim. Recentemente, eu atendi um caso que o que aconteceu? Quando o pessoal entrou no imóvel, estava lá daquele jeito, tal, mas era adequado, era razoável o preço,
Ah, a gente arruma aqui, arruma ali. Mas o importante é que essa moça, advogada, espertinha, fotografou tudo e guardou. Na hora de entregar o imóvel, o que, que aconteceu? Ela tinha deixado N benfeitorias, das quais o proprietário não concedeu R$ 1 de desconto. No momento da vistoria, começaram a inventar um defeitinho aqui, um defeitinho ali, para não aceitar o imóvel, para exigir melhorias. Ela falou assim, olha, senhor, desculpe, quando eu recebi o imóvel, isso, tipo, por exemplo, a portinha ali que estava trincada de algum gabinete, já estava assim, olha aqui a fotografia. Uhum. Então, assim, para cuidar, esse proprietário, ele não é dos melhores. Mas para exigir e tentar tirar proveito de uma situação, é. Se a pessoa não está precavida, assinou, como eu falei no começo, aquele termo de vistoria, daquele jeito, e não tem nenhum documento, é confusão na certa. A gente gosta de falar para o cliente, você aceita a vistoria, né, que você recebe da imobiliária ou do proprietário, quando o proprietário não está representado por uma imobiliária, mas faça a sua também, né, porque eu acho que é muito importante você fazer uma junção de percepção Isso. também, né? Então, assim, às vezes não é nem má fé da imobiliária, algumas coisas passam porque justamente não são importantes, mas por exemplo, abrir e fechar a porta de armário, né? Então, fechado tá tudo uma beleza. Aí você começa a abrir, o negócio cai. Por quê? Porque tá, a ferragem já está muito desgastada, por exemplo, né? E aí, depois que você assinou a vistoria e aceitou, Vai essas reclamar. pequenas coisinhas começam a desgastar Aparecer, né? isso, porque daí o inquilino quer arrumar. Então, ele chama, por exemplo, chama a gente leva o especialista regula todas as ferragens, deixa tudo perfeitamente funcionando, a gente emite o recibo ou a nota, e aí, quando o inquilino vai exigir, o proprietário não quer fazer o reembolso, não quer fazer o abatimento, justamente por isso. Então, eu acho que são os mínimos detalhes, tem que sim analisar tudo, né? Uma outra coisa, Nancy, que é muito comum são problemas de hidráulica, né? Porque a gente também não entra no apartamento ligando um chuveiro, abrindo uma torneira, dando uma descarga. Você faz uma vista grossa, você entendeu? E aí depois é muito comum esse tipo de circunstância acontecer também. E quando são casas, independente de ser também residencial ou comercial, a gente sempre indica fazer revisão de telhado. Tá? Às vezes tem imóveis que estão fechados há muito tempo e que há muito tempo não passam por uma revisão. E telhado é super importante, né? Inúmeros são os problemas de infiltração e desconforto, caixa d'água também, porque não passaram por uma revisão. Ninguém sobe lá, Nancy, né? E aí É você vai, verdade. né? E aí você vai lançar a mão do recurso ou do benefício do seguro que você teve, e nem sempre você fica satisfeito. Com a gente também tem muitos casos. A gente teve um caso de uma circunstância que chamou o seguro mais de uma vez, e eu acho que a pessoa dormia no forro, porque ele não trocava nada, não mexia em nada. E daí eu levei o meu profissional lá, um telhadista especializado, e ele falou, olha, ele tirou foto, né? Porque hoje todo mundo tem celular, e aí ele desceu com as imagens para mostrar para a inquilina, né? Para a cliente. Ela falou, não acredito, né? Então, isso porque assim, quando você está em uma unidade condominial, né, também, seja comercial ou seja residencial, você está meio protegido e você está meio blindado por aquela taxa que você paga. Então, você está numa zona de conforto, você tem que cuidar da sua unidade, né? E muitas vezes existem problemas que são do condomínio e não da unidade. Até que você descubra que é do condomínio, muito se caminha e muita dor de cabeça se tem. É o que eu falo, quem é o pai da criança. Exatamente. E aí, quando o cliente procura a gente para questionar, eu faço, por exemplo, comercialmente, né? Eu alugo uma sala, Cris, eu alugo uma casa.
Eu falei, vamos sentar e conversar? Numa casa, você não vai ter a taxa de condomínio, perfeito, mas você tem que fazer uma manutenção anual, ela representa o seu negócio, então você tem que cuidar, então faça uma reserva financeira para fazer essa manutenção anual. Se você for para uma unidade condominial, você vai pagar a taxa de condomínio, você vai chegar lá, está sempre tudo impecável, mas você paga por isso. Né? Então, se você quer uma casa, são cuidados que você vai ter. E tem. Casa é um conforto, né? Você tem uma independência, uma autonomia, né? O seu negócio ali constituído, independente de outros, mas tem custo. E a manutenção é mandatória e ela é anual. É verdade. Você vê, entrou um comentário aqui, que geralmente os apartamentos entregues pelas construtoras têm um checklist. Sim, tem um checklist. Outro dia uma cliente me consultou, estava tudo, né, perfeito, né? E foi lavar, a empregada foi lavar o banheiro, não sei o quê. Lavar o banheiro inundou o resto do apartamento. A caída do piso era uma desgraça, era tudo voltando para o corredor que ia para a sala, e eles tinham feito obras, e aí ela foi lavar mesmo. E é uma coisa que, a olho nu, e uma pessoa que não tem experiência, não tem informação, não nota que aquela caída está errada. Então, você pôs ok no checklist e não adiantou de nada, né? Mas aí, de uma certa forma, nesse caso, quando são imóveis novos, você está amparado por uma garantia. Ah, né? sim! Né? Mas o assim, olhar de um especialista também, nesse momento, pode te ajudar, porque se for uma coisa muito berrante, que eu não conheço, mas o seu olhar vai verificar, olha só a diferença. Você me pediu uma questão pitoresca. Em 2011, eu atendi um imóvel na saúde, e aí ela pediu para trocar algumas coisas no banheiro. E as divisórias de todos os banheiros, que eram 2 suítes, uma graça o apartamento, elas eram de drywall. Então, ela estava inconformada com o barulho, porque ela morava em casa e era o primeiro apartamento dela e tal. Quando a gente abriu o drywall, no checklist estava escrito que o drywall tinha proteção acústica, né? Estava preenchido. O drywall estava oco, a gente fotografou. E aí ela chegou na obra e a gente estava trabalhando. E ela falou assim, cadê a minha manta? Eu falei, mas que manta? Ela falou, a manta da minha parede. Eu falei, a sua parede está oca. E aí a gente abriu a outra também. Aí nós chamamos a gente tinha recém, assim, ela recebeu a chave e a gente entrou. Que isso é muito comum também. Nós chamamos o engenheiro responsável, né? Ele foi lá, validou, aí ele deu a manta. Então, assim, você imagina? Quer dizer, não tinha nenhuma proteção acústica, né? E apartamentos reverbera muito ruído. Sim. E o dela era primeiro andar. Então, você acha? Então, aí, no caso, a construtora se responsabilizou, né? Mas, num primeiro momento, nós ficamos constrangidos porque ela achou que a gente tinha... tirado a manta. O funcionário tinha se apropriado da manta dela, você entendeu? Já pensou? Pois é. Não, eu estou lembrando de um caso agora também, que uma cliente, uma amiga, descobriu depois de algum tempo, na casa que ela alugou, que não tinha o registro de água. Então, se ela tiver que trocar uma torneira, um chuveiro, alguma coisa, como é que fecha a água que está na caixa d'água? Não tem. Não, e tem muitos lugares que o registro está no forro. Até que você descubra que o registro está no forro, isso é um absurdo, né? Porque quem vou dar sobe essa dica para ela, vou falar, olha lá no forro, embaixo da caixa d'água. Tem que ficar num lugar acessível, né? O pensou? registro geral, exatamente. Normalmente ele fica na cozinha, né? Você coloca num lugar acessível, jamais. Então, isso é muito comum, principalmente em casas antigas, né? Antigas, né? É verdade. Aí a gente traz para baixo, né? Olha o Ângelo, nosso querido Ângelo Ambrise, fazendo uma pergunta. Cris, o que você acha sobre impressão 3D como forma de personalizar o design de interiores?
A Tipo uma maquete, é isso? a impressão 3D propriamente, que o pessoal está usando agora, design gráfico usa muito, é isso que você está perguntando, Ângelo? Vamos ver se ele responde. Vamos ver. Mas vamos supor que seja. O que você acha disso? A gente ainda, o nosso trabalho, ele é todo digital. A gente não usa maquete em impressão 3D. Né? Isso é muito comum para ambientes comerciais, né? E especialmente para as construtoras. Mas aqui no escritório a gente nunca teve uma necessidade de apresentar um projeto que precisasse ser em impressão 3D. Ah, legal, legal. Ele está falando é isso mesmo, olha, sobre compra de projetos para impressão em casa, né? A gente faz maquete eletrônica. Né? A gente faz apresentação em maquete eletrônica, em realidade virtual, mas impressão 3D não. O custo também deve ser alto, né? A Isabel está ponderando isso, né? Será que vale a pena? Sim, exatamente. Exatamente. Mas pelo menos já te dá uma noção de realidade daquele espaço, do que pode ser feito, né? E aí você começa a brincar, né? Tira daqui, arrasta, põe para lá, põe para cá. Acho que ajuda muito, né? Sim. Eu preciso disso, porque assim, gente, eu não sei como eu dirijo, né? Porque tem hora que eu não tenho noção de espaço. Mas você sabe que isso é muito interessante, né? Eu acho o projeto para mim é um documento, né? Ali está toda a representação gráfica, e não só a representação gráfica para ilustrar para o cliente, mas para todos os desdobramentos que a gente usa e os níveis de complexidade para todos que vão atuar na obra. Então, a gente tem um de elétrica, a gente tem um de hidráulica, depois a gente tem um de paginação de piso, enfim. Cada profissional tem a sua folha, vamos dizer assim, né? E é muito importante. Então, é realmente bastante relevante, faz muita diferença. Hoje eu estive numa obra que não é minha, tá? Eu fui visitar um colega, passei rapidinho lá. E aí um dos funcionários estava reclamando, muito engraçado. O seu pai veio aqui, porque eles trabalham juntos, pai e filho, e ele pediu para a gente fazer tal coisa, ele não está gostando assim, então estava dando uma encrenca ali. Daí ele virou para ele e falou assim, cadê o projeto? Cadê o projeto? O projeto não está aqui? É para seguir o projeto. É isso, pronto. Você entendeu? Então, assim, essas pessoas também sabem fazer a leitura de projeto e aí isso é muito tranquilo. Mas é o que eu sempre falo. Nós temos aqui na nossa profissão esse paralelo. Primeira coisa que eu pergunto para o cliente, cadê o contrato? Exatamente. Sobre isso que estava escrito no contrato. Você baliza pelo projeto, né? Exato. Então, é o seu diretor, né, de tudo isso. Havendo alguma dúvida, vamos buscar interpretar, olhar o melhor resultado, mas você tem que ter essas balizas, né? E não pode se afastar delas, né? E no nosso caso, porque existe um jargão que fala assim, peça desculpas, mas não peça licença. No nosso caso, não é bem assim. Você pede para entender o que é. Se você não sabe, não faz. Porque aí entra aquela minha questão, que o preço do cuidado ele é menos trabalhoso que o reparo. Retrabalho na nossa área é uma coisa muito cara, né? É verdade. E muitas vezes implica não só na sua unidade, mas em causar problemas para terceiros. E aí nós precisamos de uma Nancy, porque isso gera um desconforto, gera ruído, principalmente em unidades familiares, né? Condomínios. Isso é bem complicado. Né? Você falou em projeto, eu lembrei, eu atendi uma cliente há pouco tempo, ela sempre entra nas lives, vou perguntar para ela por que ela não entrou hoje, ou se ela entrou eu ainda não a vi. O que acontece? O projeto dela, muito bonitinho de ler, muito lindo, aquelas imagens, né, para acompanhar, tudo muito fofo. Na hora da execução, era uma sala grande e tinha um desnível na passagem de um ambiente para o outro. Quando fizeram o teto, o gesso, não consideraram essa diferença. Quando o gesso chegou na janela, não tinha onde pôr cortina. Então, é o retrabalho, aquilo que você falou. Tem que mexer todo, tirar todo aquele gesso, organizar tudo aquilo, alinhar, subir tudo, porque aí já tinha elétrica, já tinha hidráulica passando, já tinha tudo.
Então, foi um retrabalho enorme e o rapaz da execução brigava com ela e dizia que não, mas aí também eu puxei a orelha dela, porque falta o quê? Um acompanhamento de um profissional que já tem aquele olhar, né? Opa, você está fazendo assim, como é que vai chegar lá? Né? No ponto, Não, vai chegar com zero? Não dá. não, e é interessante, Nancy, porque assim, quando existe uma falha que ela gera um tempo, né? Porque assim, você precisa de prazo para poder resolver. Muitas vezes ela impacta nos demais desdobramentos. E aí você contabilizou lá 4 semanas de obra, virou 5, 6, né? E dependendo da necessidade, especialmente quando a gente está trabalhando em ambientes comerciais, a gente tem um cronograma e um organograma de obra muito justo. Né? Então, a gente até sempre coloca de 1 a 2 semanas a mais para ficar numa zona de conforto e poder, eu falo que nesse caso a expectativa do cliente é muito alta, então a gente prefere uma expectativa e uma experiência feliz, entregar antes, né, com a folga de 2 semanas, do que ultrapassar, né? Imagina por uma questão de... Imagina você por uma questão de... Você comprou um imóvel novo, a gente vai reformar e aí depois você está lá com todo o seu planejamento organizado, por exemplo, a sua mudança, né? Se a gente atrasa tudo. Então, isso é bastante complicado. E é o efeito dominó que existe em várias situações da nossa vida, né? Então, fez o gesso errado, tem que desmanchar, refazer. O trabalho do pintor, vamos pensar só no pintor, não vamos pensar em mais nada, né? O trabalho do pintor, que teria que acontecer dali 2, 3 dias, atrasou em 1 semana. E aí ele vai atrasar em outra obra. Para ele não atrasar na outra obra, ele vai atrasar nessa. E o negócio vai começando, né, enrolar de lá para cá e não tem jeito, né? E depois a maioria dos contratos prevê, inclusive, uma multa por atraso, né? Sim, exatamente. A gente já trabalhou muitas vezes assim com essa circunstância da gente assinar um contrato, né? É bastante arriscado para a gente, e aí você tem que ficar muito em cima. Por exemplo, uma obra na aclimação, um apartamento de 200 metros quadrados, e foram 45 dias úteis de obra, né? Nossa. E foi muito puxado, né? Enfim, nós tínhamos um contrato de risco com a cliente. Porque o que acontece? Ela saiu do imóvel e alugou por um período de 2 meses e meio um outro imóvel. Então, é puxado para o... Tem que entender o lado do cliente também, né, Nancy? Então, pagando um aluguel, pagando 2 condomínios, fazendo um investimento financeiro de valor significativo para transformar o apartamento, para trazer mais conforto no apartamento. Então, nós hoje trabalhamos da seguinte forma: nós temos a responsabilidade técnica do projeto, nós temos a responsabilidade técnica da obra, que é do executor, e nós temos o seguro da nossa obra também. E aí, em média, hoje, por exemplo, um apartamento que a gente vai começar uma obra na Vila Clementino, são 100 metros quadrados. 3 meses de obra, mas a gente pede 1 mês extra antes da devolução para fazer um checklist, para fazer uma vistoria fina, né? Sempre tem algum ajuste antes do cliente mudar. E voltamos ao tema inicial, vistoria. Vistoria. É isso aí, olha, deixa eu dar um abraço pro pessoal que está chegando aqui. O Yuri está pedindo para eu mandar um abraço para a esposa dele, para Elisângela. O Gleidson acabou de entrar. Olha, gente, eu não vou ficar falando o nome, porque depois o povo fica com ciúme. Você falou de um, não falou do outro. E aí vem a reclamação. Então, vamos focar aqui, Cris. Acredite se quiser, são 8h41. Temos pouquíssimo tempo. Mas boa, o papo é agradável, a companhia é agradável, passa muito, muito, muito rápido, né? Então, vamos falar mais um pouquinho, né, do que uma consideração que você tem aí para fazer, algo mais especial, porque logo, logo a gente passa para encerrar a nossa live, para não perder aí o horário, né? Então, eu acho que o que a gente pode puxar aqui, mais ou menos, é o quê? Não basta você ter só determinadas coisas no papel,
você tem que ter aquele seu olhar pessoal, o contrato é importante, tem que ser muito bem avaliado, mas a expertise de quem conhece e que vai fazer uma vistoria adequada e vai olhar se aquela porta está fechada, quando abrir não vai cair na sua cabeça, No se seu o, pé? se o condutor de energia está lá, se o registro está no lugar certo, essas coisas todas, e pensar muito no custo que envolve tudo isso, né, Cris? Você falou aquela questão da abordagem da reforma, uma reforma para um aluguel ou uma reforma para uma compra. Fala um pouquinho disso, que logo, logo a gente vai encerrar a nossa live. Então, quando a gente está falando de um imóvel alugado, eu acho de grande valia também fazer uma personalização. Mas aí tem que pensar em algumas questões, né? Primeiro, se o proprietário está do seu lado ou não, né? Se ele vai junto com você equalizar esses custos e como, né? Também se é possível, porque Nancy tem imóveis que são muito bem cuidados e que os proprietários não aceitam nenhuma alteração, né? A única coisa que você pode fazer é mudar a cor da parede e aí depois tem a questão da reversibilidade, né? Quando você for entregar o imóvel, né? Então, eu falo assim, uma personalização de baixo custo, hoje a gente tem tantos revestimentos interessantes, então usar um papel de parede, usar uma cortina bonita, usar de envelopamento, né? Então, por exemplo, você não gostou da cor dos armários, faz um envelopamento, né? Isso é um trabalho super bonito, tem uma série de cores, de superfícies, de texturas, que vai deixar o ambiente super agradável, né? E também, para mim, isso é uma percepção de valor, tá, Nancy? Tem gente que acha que fazer qualquer benfeitoria no imóvel, a pessoa não entende o usufruto, né? Ela acha que a valorização é benefício só do proprietário. Eu não penso bem assim, né? E com relação à compra também. No caso da compra, eu diria o seguinte, é um aporte financeiro muito grande que as pessoas fazem quando compram, né? Então, como que a gente trabalha com o cliente? Quando a gente tem a primeira reunião, eles querem muita coisa, né? O briefing inicial é maravilhoso. Aí, quando a gente senta e começa a conversar de valores, eles já não estão sorrindo tanto. Os olhos não brilham mais como brilhavam no início da reunião. Mas como que a gente gosta de trabalhar? A gente faz um plano diretor, né? E aí a gente estabelece prioridades e vai não só trabalhando o fôlego financeiro, mas trabalhando o fôlego emocional também. Então, o que é mandatório antes de entrar? Fazer toda a parte de infraestrutura, né? Tudo que você quiser modificar na elétrica, na hidráulica, na iluminação, se vai querer rebaixo de forro ou não, porque isso tudo faz barulho, faz muita sujidade, isso é muito desagradável e muito desconfortável. Depois, a gente vem fazendo essa parte de personalização, né? A mesma coisa a gente fala para o imóvel alugado. Tudo que você quiser fazer, que vai juntar sujeira, que vai gerar ruído, então faça antes de entrar no imóvel. Peça carência para o proprietário, né? Ou ajuste de forma que fique saudável para ambos os lados uma forma de pagamento ou um abatimento do aluguel, né? Mas não deixe nunca de dar atenção para essas questões. Se for um apartamento, a elétrica e a hidráulica é mandatório, porque são dois desconfortos muito grandes, né? Se for uma casa, não deixar de olhar telhado, não deixar de olhar... Aí você tem que contratar alguém para fazer isso, né? A imobiliária não faz isso, Nancy, tá? A imobiliária não faz, então você tem que contratar alguém para fazer, pede para fazer. É igual fazer, vamos comparar o carro de novo? Você não vai para a estrada sem fazer um check-up no seu carro, né? A mesma coisa, não assine um contrato. Gostou do imóvel? Esse é o imóvel que você está procurando? Perfeito. Então, antes de fechar o contrato, fala para o proprietário ou fala lá na imobiliária, olha, eu vou levar um especialista, ele vai fazer uma revisão na casa, nós vamos fazer a nossa vistoria e se tiver tudo ok, né, a gente prossegue, ou se não, se a casa estiver precisando de atenção, como que a gente negocia isso? A mesma coisa para o apartamento.
né? Porque eu falo que na hora da empolgação ninguém enxerga nada, né? Ai, só dessas. Ainda bem que tem Nancy. Ah, tem muita. Olha, por exemplo, no fim do ano eu atendi um cliente que o imóvel era um imóvel geminado, o imóvel do lado daquilo que você falou, estava desocupado há muito tempo, então, para ele, perfeito, o inquilino dele, feliz da vida. Alugou. No dia seguinte que as pessoas mudaram, menina, começaram a usar uma suíte X lá, que tinha um vazamento, ninguém sabe de onde, que implicou em danos no imóvel vizinho. Então, não era só o inquilino que estava no perrengue, o vizinho também estava com problemas. E essa é uma situação. E eu acho que também cabe aqui a gente chamar um alerta naquele sentido do que você falou da reversibilidade. Então, gente, contrato de aluguel. Geralmente, olha, acho que 99% tem aquela cláusula que diz: não faça nenhuma benfeitoria que não seja autorizada. Se fizer a benfeitoria e o proprietário gostar, ele pode aceitar a incorporação da benfeitoria. Se não, o proprietário não gostar, ele vai querer o quê? Reversibilidade. Não, doutora, mas era muito lindo, muito bonito. Para você, para o proprietário pode não ser. E aí quebra tudo, vai ter que pagar, vai ter que consertar, o aluguel continua correndo. Gente, vira o que se diz um saco sem fundo, não é verdade? Exatamente. Não, e você não consegue, eu falo que você não consegue sair da casa, né? Você não sai da casa. Enquanto você pode ter mudado, mas está amarrado. É isso aí. Ai, gente, olha, mas se a gente for pensar, nem eu, quando a gente começou essa empreitada dessa live, lembrava que tinha tantos exemplos e tantas situações que envolviam questões relacionadas a uma vistoria que ela precisa ter muito cuidado, muito detalhe, não pensar só na estética, como você bem enfatizou. E importantíssimo a presença de um profissional. Gente, recomendo, super recomendo a Cris nesse sentido, né, Cris? Porque a Cris é uma pessoa que tem muito cuidado e é detalhista. E precisa disso, né? Uma outra questão pitoresca que me ocorre agora, né? Uma infiltração. E aí a pessoa pegou e colocou um revestimento na parede. É como você botar um band-aid num corte na pele, gente. Uma hora aquilo vai aparecer, você entendeu? E é muito interessante porque a água sempre vai encontrar um caminho. Ela vai encontrar um caminho. Então, dali a pouco, aquilo estourou, você entendeu? E aí o inquilino teve que arcar com aquela... Não é o inquilino que tem que arcar, né? Tudo que está relacionado à infraestrutura aconteceu. Você chama... Primeiro você aciona responsabilidade do proprietário, é? Isso, porque é infraestrutura. Então, o proprietário é a manutenção do imóvel, né? Então, você chama... Eu falei para a pessoa, né? Eu falei, não é você que tem que fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer nesse caso é acionar a imobiliária. Eles vão mandar alguém aqui para analisar. Normalmente, o proprietário... A imobiliária tem alguém para indicar e você pode indicar um seu de confiança também. Ele vai confrontar os orçamentos e aí vai ter aderência para poder resolver essa questão. Mas era isso, não era uma coisa simples. Era um tratamento bastante grande e não foi de uma hora para outra que aquilo aconteceu. E para poder alugar logo, a pessoa foi lá e tampou o sol com a peneira. A gente vê umas pérolas, é bem interessante. Ai, Jesus, é de tudo um pouco, né? Mas é isso, gente, eu acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho na nossa missão de divulgar, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouco da nossa vivência. Se vocês tiverem dúvidas, reitero, manda para a gente vai auxiliar. Se gostaram, compartilhem aí com seus amigos, que a gente já vai encerrar, né, Cris? Vai ficar por aqui. Eu vou agradecer muito, muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de compartilhar o seu conhecimento.
de divulgar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que nos acompanham, que nos seguem. E agradeço de coração e agradeço a todos que estão aqui, né? Porque tem amigos, tem parentes, tem clientes, tem de tudo um pouco, né? Olha a Aninha falando que quer mais, o Sérgio que já está terminando. Mas é isso. Não, e eu vou fazer propaganda aqui, né? Tasca Seguros é a seguradora que segura minhas obras. A Nancy é a advogada que dá orientação quando a gente precisa. Eu acho que a Adeline está aqui, que é minha super parceira também, papel de parede. Passou aqui a Adeline, eu vi a Adeline. E sobretudo, sabe, Nancy, eu gosto de, como palavra final, falar que pense como um investidor, né? E invista no seu bem-estar, né? E também pense como se você fosse o proprietário, né? E cuide do imóvel que você mora, né? Se ele for alugado, né? A casa que você cuida é a casa que te acolhe, né? Então cuide. É muito bom. É isso aí, é isso aí. Gente, então obrigada mais uma vez, Cris. E vamos até a próxima. Vamos pensar na próxima aí, porque olha, eu acho que ficou muita coisa sem falar. Mais adiante a gente combina de novo. Você já está convidada. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, gente. Tchau.